18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Vamos juntos para mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela. Sou eu, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos em mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18horasnews. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Em Manaus, influenciadora digital é presa na segunda fase da Operação Dracma da Polícia Civil do Amazonas. A operação investiga fraude na venda de rifas pela internet. Segundo a polícia, os suspeitos movimentaram em um ano mais de 5 milhões de reais. Em Brasília, as movimentações para resguardar a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. E a Prefeitura de Manaus suspende as restrições do Vale Transporte. 6 horas 3 minutos, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Para você em até às 7 da noite, os destaques do dia, mais uma edição do 18 horas no ar. Vamos juntos, 6:03. Hoje é quarta, 5 de julho de 2023, 18 horas, começando agora. 18 horas. Olha só, a vida de alguns influencers de Manaus virou caso de polícia. Hoje tivemos a segunda fase da Operação Dracma, deflagrada pela Polícia Civil. Agora o alvo foi a influenciadora Isabela Aurora, de 21 anos, que foi presa na manhã de hoje, Karime. É, Carlão, Isabela Aurora, além de influenciadora, o ex-marido dela, Paulo Victor Monteiro Bastos, também foi alvo da operação. Os dois são suspeitos de integrarem um grupo criminoso formado por influenciadores digitais envolvidos no esquema fraudulento de rifas clandestinas e diversos outros crimes. O repórter André Meirelles acompanhou essa operação e traz agora pra gente mais informações. Muito boa noite, André. Então, essa operação e a primeira fase da operação a gente chegou a trazer aqui para os ouvintes do 18 horas. Conta pra gente agora desta segunda fase da operação. Essas prisões aí já eram esperadas? Boa noite, André. Exatamente. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, como delegado da Polícia Civil aqui no Amazonas, o Cícero Túlio, que também é titular do 13º e 15º Distrito Integrado de Polícia, havia dito durante a primeira fase da Operação Dracmas, então, que as investigações iriam continuar, então já era esperado esse desdobramento, onde hoje foi realizado a operação que prendeu a influencer Isabela Aurora, que tem 21 anos, e o ex-companheiro de 25 anos, o ex-companheiro dela. E novamente também o influenciador e vendedor de rifas clandestinas, de acordo com a polícia, Lucas Picolé. Além deles, a servidora pública municipal, que é a Flávia Matos, ela foi alvo da operação, mas segundo a polícia, ela está foragida. Na quinta-feira, no dia 29 de junho, o Picolé e o Mano Queixo e Flávia já haviam sido presos na primeira fase da operação. Isabelle, nesse dia, também foi alvo, mas não chegou a ser detida. E aí, na audiência de custódia, o Picolé e o Mano Queixo tiveram a prisão em flagrante convertida aí em prisão preventiva e Flávia acabou sendo solta. A investigação revelou que Isabelle e o ex-companheiro já tiveram pelo menos 3 passagens pela polícia e em 2019 então o casal foi detido por suspeita de receptar celulares roubados e depois anunciar esses aparelhos nas redes sociais e também em sites de compra. Dos suspeitos presos na Operação Dracma, segundo a Polícia Civil, os influenciadores ofereciam carros, motos e dinheiro em espécie, e isso tudo por meio das redes sociais. E, no entanto, a polícia afirma que os sorteados eram amigos ou conhecidos dos influenciadores e os veículos voltavam para eles após os sorteios. Ou seja, eles pegavam essas motos, carros, veículos que já eram de algum amigo e eles mesmos ganhavam os próprios veículos, isso de acordo com a investigação da polícia. E, de acordo com a polícia, os suspeitos movimentaram aí mais de 5 milhões de reais, tudo isso em apenas um ano. A gente vai ouvir agora o delegado Cícero Túlio, que esteve à frente da operação, dando mais detalhes. Vamos conferir. Na manhã de hoje conseguimos deflagrar a segunda fase da Operação Dracma, que apura um grandioso esquema criminoso de promoção de rifas legais, lavagem de dinheiro, estelionato e diversos outros crimes
do consumidor. Conseguimos dar cumprimento a 3 mandados de prisão, dentre os quais da influencer Isabélia e de seu ex-companheiro, que auxiliava nesse esquema criminoso na questão da lavagem de dinheiro e escoamento de capitais, bem como demos cumprimento mais uma vez a um mandado de prisão que foi expedido novamente em desfavor do Lucas Picolé. Agora todos eles vão ser encaminhados aí para a unidade policial, onde serão interrogados a fim de esclarecer aí sobre as pontuações referentes a esse esquema criminoso. Durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paulo Vitor, ex-companheiro da Isabelle Aurora, conseguimos aí apreender em poder dele uma arma de fogo calibre 9mm, além de diversas munições e um cartão aí de benefício previdenciário de um idoso. E por conta disso, ele vai ser indiciado também por outros crimes, principalmente em face aí da apropriação de bens e proventos e benefícios previdenciários. 18 horas. Ouvimos aí o delegado Cícero Túlio, que esteve à frente dessa operação. Ele é titular do 13º e 15º Distrito Integrado de Polícia e falou um pouco aí sobre a operação que aconteceu hoje. Inclusive, a gente tem até uma informação, na verdade, Karine, sobre que no dia fizeram uma rifa para tentar tirar... Pois é, porque o delegado Cícero também já avisou que a operação segue, que outros influenciadores estão sendo investigados. Ele falou hoje, inclusive hoje, essa situação. Quando o Picolé foi preso na semana passada, que a gente falou aqui no programa, o que aconteceu? Outros influenciadores foram na porta da delegacia lançar a rifa, uma outra rifa de uma moto, para ajudar o influenciador Picolé. Eles fizeram uma festa danada, um deboche danado na frente de uma delegacia. Logo depois, eles voltaram para a delegacia, chamaram lá o delegado, pediram desculpas e apagaram o post e devolveram o dinheiro que já estavam recebendo por conta dessa rifa. Ou seja, aí a polícia mesmo falou, olha, a porta da delegacia está aberta para possíveis investigados, criminosos e coisas assim. Ou seja, eles também apagaram. Hoje também a gente viu aqui nas redes sociais que a Ruivinha de Marte, que tinha lançado uma rifa para um iPhone, também cancelou. Isso porque o delegado Cícero já avisou, estamos investigando todas essas situações, rifas, sorteios e tudo mais. Ou seja, os influenciadores aí estão na mira da polícia e é melhor andar na linha mesmo, né, isso, André? Isso, é a Anne Bergatini, conhecida como Ruivinha de Marte, né? Para quem conhece aí, ela é conhecida como Ruivinha de Marte, já participou de reality show, é ex-fazendeira, influenciadora e também é cantora, né? Ela cancelou esse sorteio aí do iPhone 14 Pro Max, que estava sendo promovido na internet por meio da página no Instagram Bilhete da Ruivinha. A nota diz que o cancelamento ocorre diante de circunstâncias imprevistas e que o dinheiro será devolvido aos que já tinham adquirido os bilhetes, né? O sorteio foi lançado no dia 23 de junho deste ano e, segundo a página, será devolvido até o dia 8 deste mês, né? Então, mais um caso aí dos influenciadores que puxando também fazem aí rifinhas. E puxando aí o fio da meada, já tem gente que diz que ganhou, mas não recebeu desse sorteio do Picolé e dos outros influenciadores. Enfim, a polícia está recebendo agora várias denúncias de pessoas que se sentem lesadas, né? E aqui no 18 horas também a gente está abrindo espaço para que esses suspeitos aí, dos influenciadores suspeitos, possam falar. A gente procurou a defesa de cada um. A gente conseguiu aqui a defesa do Paulo Vitor Monteiro, que é o ex da Isabelle, e a defesa diz, por meio de nota, que, abre aspas, vem a público informar que a sua inocência será provada durante a instrução criminal e que todos os fatos narrados na acusação serão devidamente esclarecidos, fecha aspas. Essa nota foi enviada pelas advogadas de defesa, a Mayara Bicharra, a Raina e a Fabiana. Já a defesa de João Lucas Alves, que é o Lucas Picolé, disse que, abre aspas, repudia todas as acusações contra seu constituído e que irá demonstrar a sua inocência dentro do devido processo legal, sendo desnecessária medida constritiva de liberdade, fecha aspas. O Dr. Regis Machado, conversei com ele, então ele mandou essa nota aí e outras informações estão, né, sobre a defesa dele, a gente vai continuar acompanhando. Existe julgamento, existe todo um trâmite legal até que eles sejam condenados ou não, né, ou inocentados, e vamos acompanhar sim. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau.
Valeu, André. Agora 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Tem uma outra operação, desta vez do IBAMA. Notificou 25 hotéis e agências de turismo por uso irregular de imagens de animais silvestres. Carlão, foi a Operação Feira Virtual, que além de combater a exploração de animais, também pretende prevenir a disseminação da gripe aviária, que representa riscos à saúde humana. Vamos acompanhar os detalhes agora com Diné Araújo. Quem já não viu ou curtiu fotos de pessoas em passeios turísticos pelo Amazonas posando com animais como macacos, preguiça, cobras, botos e mais recentemente até capivara? A operação do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, foi lançada justamente para combater esse tipo de situação, onde os animais são oferecidos aos turistas que geralmente pagam para tirar fotos e manipulam esses animais de forma indevida, caracterizando uma forma de abuso. O IBAMA justifica que a Operação Feira Virtual pretende combater esse tipo de turismo em que as pessoas pagam para tirar fotos com animais e obter curtidas nas redes sociais. O artigo 33 do Decreto 6514/2008 proíbe o uso comercial da imagem de animais silvestres mantidos em situação irregular, como em cativeiro ilegal, vítimas de abuso ou maus tratos. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, a Operação Feira Virtual notificou 25 agências de turismo e hotéis por estarem fazendo uso irregular da fauna silvestre para fins publicitários. O IBAMA identificou uma série de postagens das empresas de turismo que utilizavam da imagem de animais em situação de maus tratos, né? Então nós criamos a Operação Feira Virtual e essas empresas foram notificadas a retirar essas postagens, o que resultou na retirada de mais de 200 postagens de empresas de turismo que agora passam a fazer uma campanha educativa para a preservação da fauna silvestre. Durante a operação, os representantes das empresas de turismo também foram autuados e multados, de acordo com o superintendente do IBAMA, Joel Araújo. Foram lavrados 6 autos de infração no valor de R$200 mil e essas empresas responderão a um processo administrativo no IBAMA e um processo na Justiça Comum. A Operação Feira Virtual também pretende sensibilizar sobre a importância de preservar a fauna, seu habitat e seus comportamentos naturais, além de prevenir a disseminação da gripe aviária, que representa riscos à saúde humana e à biodiversidade local. O IBAMA, inclusive, se reuniu com a Amazonas Tour, a Polícia Turística e a Associação dos Operadores Turísticos do Porto de Manaus para discutir sobre boas práticas no uso da fauna para fins turísticos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein, as articulações políticas estão intensas lá em Brasília, às vésperas da votação do projeto da reforma tributária, Karine. Exatamente, só o assunto, Carlão. hein? Exatamente, não se fala em outra coisa. E hoje o governador Wilson Lima e a bancada do Amazonas no Congresso Nacional apresentaram ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a proposta de criação de um fundo de compensação, sustentabilidade e diversificação econômica aqui do estado do Amazonas. Isso para atenuar os efeitos da reforma tributária sobre o modelo de Zona Franca de Manaus. Karine, esse fundo aí serviria para compensar o estado dos efeitos das mudanças fiscais, especialmente com o princípio da arrecadação dos tributos no destino e não mais no local de produção, como está na proposta em discussão no Congresso. E segundo estudos preliminares, isso vai impactar negativamente na arrecadação aqui do Amazonas e na competitividade do polo industrial de Manaus. Nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, acompanhou essa reunião do ministro Haddad com o governador Wilson Lima, com os parlamentares também do Congresso e traz pra gente os bastidores. Muito boa noite, Cadu. Então, como o ministro recebeu essa proposta que procura manter a competitividade aqui da Zona Franca de Manaus e a arrecadação do governo do estado? Cadu, boa noite.
Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, eu tô com a voz bastante rouca. Ontem não tive condições, hoje vamos ver se vai dar certo. Gente, aqui em Brasília tá muito frio, secura enorme, até a paisagem tá ficando marrom de tanta secura. Mas vamos lá, gente. Karime, o ministro Fernando Haddad acolheu a ideia do governador Wilson Lima e ficou de encaminhar uma contrapartida, um texto alternativo que possa atender aos interesses da União e do Estado do Amazonas. Até porque, Karime, essa proposta de reforma tributária propõe a criação de um fundo nacional que promete compensar os estados com as possíveis perdas de arrecadação e também amenizar os possíveis impactos sociais que vão surgir pós-reformas. O que o Amazonas pede, Karime, é um plus desse fundo de compensação, um plus com uma pegada ambiental. A ideia desse fundo para o estado do Amazonas, além de compensar as perdas de arrecadação, é fazer com que a Zona Franca de Manaus continue operando, sendo competitiva, gerando empregos, preservando o meio ambiente, né? Então vamos ouvir um trecho da fala do ministro Fernando Haddad nessa coletiva de imprensa de hoje, né, ao lado do governador Wilson Lima. Vamos ouvir. Nós sabemos da importância desse projeto de desenvolvimento, queremos a sua manutenção pelo menos até 2073, que é o prazo em que vigora pela atual Constituição os benefícios da região, e sabemos que sem esse tratamento diferenciado, muito dificilmente nós vamos conseguir atingir as metas de preservação ambiental com as quais o Brasil se comprometeu, né? Inclusive em acordos internacionais, e a partir dos quais os acordos bilaterais e multilaterais do Brasil com o mundo vão ser notados, né? Nós precisamos perceber que até a União Europeia mandou uma carta adicional sobre o acordo com o Mercosul, que tem um foco essencial na questão amazônica. Então eu recebi, nós nos comprometemos a nos debruçar sobre as propostas, eventualmente oferecer uma redação alternativa ou conciliatória, mas sempre no desejo de construir a segurança necessária para que a região saiba que, da parte do governo federal, ela tem um futuro promissor. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito da Zona Franca de Manaus, de como é que ela vai ficar, né, da proposta com a reforma tributária, uma equação que nunca fecha direito, né, Cadu? E não vai fechar, Karime. A gente vai esperar isso tudo acontecer amanhã. Mas, Karime, a preocupação do governo do Amazonas, na verdade, é com o futuro, né? A Zona Franca de Manaus está preservada por força de lei constitucional e tal, mas com o passar dos anos, o modelo vai sofrer um desgaste que vai gerar a perda de competitividade, insegurança jurídica, problemas que vão resultar na saída de muitas empresas e enfraquecer o polo industrial de Manaus. Então, o governo do Amazonas propõe um fundo especial que possa manter a Zona Franca de Manaus forte por muitos anos e que ajude aí a fomentar novas matrizes econômicas como turismo, bioeconomia, pesquisa e desenvolvimento, enfim. Então vamos ouvir agora o que disse o governador Wilson Lima, fazendo um forte apelo ao governo federal para conseguir esse fundo, esse plus que a gente está falando. Vamos ouvir. A Zona Franca de Manaus é o modelo mais exitoso de desenvolvimento social, econômico e proteção ambiental. Não é à toa que o estado do Amazonas é o estado mais preservado do planeta. Nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Desse total de área, nós temos algo em torno de 96, 97% preservados. Se o modelo Zona Franca começa a enfraquecer, é o início da queimada da floresta. Perder a Zona Franca de Manaus é começar a tacar fogo na floresta.
Por isso nós não podemos prescindir e nós não abrimos mão desse modelo, e aqui a gente conta com a sensibilidade do ministro da Fazenda e toda a equipe dele, porque a gente já vem conversando, né? E aqui eu também quero ressaltar a importância que tem tido a bancada, né? Os senadores e também os deputados federais do estado do Amazonas, que tem, na verdade são eles que vão defender o texto, né? O posicionamento do estado aqui na Câmara e também no Senado. 18 horas. A gente agora acompanhou a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, em defesa do modelo econômico da Zona Franca de Manaus, e ele tocou no assunto muito sensível hoje em dia no cenário mundial, que é a preservação da floresta em pé, que é a contrapartida da Zona Franca de Manaus, não é, Cadu? Isso mesmo, Karine. Pelo menos esse é o ativo que a Zona Franca de Manaus adquiriu ao longo dos anos, né? Com a ajuda da Zona Franca, com a ajuda da indústria, né, que não polui, o Amazonas conseguiu manter a floresta de pé, né? Isso inclusive com outros programas sociais, né? Por isso que o Amazonas tem o maior percentual de floresta preservada, graças à Zona Franca, porque segundo o governador, se não fosse a Zona Franca, o Amazonas também estaria devastando, igual como o estado do Pará, o estado do Maranhão, outros estados que não têm uma indústria, um modelo forte, um modelo excepcional economicamente, forte, como a Zona Franca de Manaus. Mas esse apelo do governador, Karime, é muito forte, porque a indústria hoje, ela representa 50% da arrecadação de ICMS do estado do Amazonas e 70% da atividade econômica no estado. É agora ou nunca, hoje é agora o momento de falar, de buscar, de defender esses números aí, Karime. A perspectiva de perdas, segundo os técnicos da Cefaz, é de 55 bilhões só esse ano, Karime, se a reforma for aprovada da forma como está. E é por isso que amanhã vai ser um dia de muita expectativa. Agora, falando no contexto nacional, Karime, hoje está sendo um dia bastante longo, de muitas conversas, muitas reuniões a portas fechadas e também de muito cafezinho, viu? Hoje a distribuição de café está forte aqui, porque o que não falta é conversa, diálogo aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou o dia conversando com as bancadas, aqueles setores que estão mais resistentes à reforma, conversando com os partidos também, tudo isso para negociar. Se ele quer o texto aprovado, ele vai ter que atender pedidos, vai ter que abrir concessões, conceder cargos, enfim, tá tudo valendo no dia de hoje. E parece que as negociações estão andando, viu? Por isso que ele manteve a votação da PEC 45 para amanhã, quinta-feira, e como se trata de uma PEC, amanhã vai ser votado o primeiro turno e na sexta-feira o segundo turno. As cabinas de votação já estão instaladas no Salão Verde para auxiliar os parlamentares, então amanhã o bicho vai pegar. O relatório final, com todas as alterações resultantes dessas tratativas, negociações, inclusive com a bancada do Amazonas, a gente vai saber tudinho amanhã com a leitura do relatório final no plenário. Então tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Karime, Carlão. Cadu, olha só, mudando de assunto um pouquinho, hoje saiu aí no Diário Oficial a nomeação de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Já tem data para posse, Cadu? Sim, Carlão, esse provavelmente vai ser, essa posse aí vai ser no dia 3 de agosto. Hoje foi a nomeação oficial que foi publicada no Diário Oficial da União. Portanto, Carlão, Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, é o novo ministro do STF oficialmente. Lembrando que foi uma indicação polêmica do presidente Lula, né, que dividiu opiniões em todo o país. Inclusive a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, uma pesquisa de opinião, a qual 80% da população diz que reprovava essa indicação do presidente Lula. Houve uma sabatina relâmpago que teve até o apoio da oposição, né? Tudo isso a gente falou, a gente reportou, enfim, uma movimentação política bastante atípica. E para Zanin não vai ter vida fácil, porque já tem à espera dele uma penca de 530 processos, tudo herança de Ricardo Lewandowski, que se aposentou esse ano. Entre esses processos estão aí questões bastante polêmicas, Carlão, como as omissões do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Como eu disse, Carlão, Zanin não vai ter vida fácil no STF e ele vai chegar em meio a um imenso furacão, essa
disputa, esse ambiente hostil entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Carlão e Karime. Cadu, vamos voltar a falar de presidente Lula, que ele assume o Mercosul, mas segue sendo muito criticado por essa postura dele de resguardar, de proteger, de aliviar, passar pano para a Venezuela, não é mesmo? Conta mais pra gente. É isso mesmo, Karime. O presidente Lula, ele segue fortalecendo a presença dele no cenário internacional, né? Agora como líder do bloco do Mercosul, o papel dele é ampliar os acordos internacionais, né? Inclusive ele vai a Bruxelas, na Bélgica, para costurar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Um acordo bastante cogitado, muito esperado ao longo dos últimos anos. A ideia é diminuir as barreiras alfandegárias e sanitárias, principalmente, facilitar o comércio entre os países sul-americanos e europeus para que os bens e serviços sul-americanos possam chegar ao mercado consumidor europeu e vice-versa, né? Só que Lula, Karime, assume o Mercosul bastante enfraquecido, desprestigiado pelos próprios membros, e Lula vem insistindo em pegar a Venezuela no colo e levar para tudo quanto é lugar. Então vale ressaltar, Karime, que a Venezuela perdeu o espaço internacional por causa da ditadura de Nicolás Maduro. E Lula insiste em fechar os olhos para a ditadura venezuelana, né? E essa postura... Perdemos o contato, estamos falando com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está falando sobre essa situação do presidente Lula, que assume assim, uma posição de protagonismo. Ele insiste com a Venezuela, né? Ele quer porque quer, né? O Lula está assumindo uma posição de protagonismo no Mercosul, mas está sendo criticado por uma proteção à Venezuela e a ditadura, que ele insiste em dizer que não é, que democracia há várias formas de você interpretar, e que para ele, Lula, diz que na Venezuela tem uma democracia, é uma questão de interpretação. E é claro, ele está sendo muito criticado com essa postura, com as falas e com a forma com que ele vem tratando diferenciadamente a Venezuela. A gente conseguiu voltar? Eu acho que é melhor a gente seguir. Ainda vamos seguir. Agora 6h28, você era o melhor mix do Brasil, Karime. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a expectativa do comércio para o Dia dos Pais. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira já, final de semana se aproximando. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 99%. Mix. Olha só, o Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje. Só nestes 5 primeiros dias de julho, o nível do Rio Negro já baixou aí o total de 11 centímetros. E hoje de manhã, a marca no Porto de Manaus era de 27 metros e 93 centímetros acima do nível do mar. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Voltamos com contato com o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, finaliza então toda essa situação e essa crítica contra o Lula, que insiste em carregar no colo, como você disse, a Venezuela. Isso mesmo, Karime. Só encerrando esse assunto, essa postura do presidente Lula, essa insistência dele em carregar no colo a Venezuela, ela vem sendo criticada pelo Palácio do Planalto, inclusive pelo parlamento, pelos aliados do próprio governo, estão criticando essa postura que vem gerando mais fatores negativos, informações, notícias negativas do que positivas. Então Lula já está sendo aconselhado a mudar de postura, a largar um pouco de mão a Venezuela, tratar a Venezuela como parceiro comercial e não ideológico, como ele vem fazendo. Ele precisa tratar a Venezuela como uma parceira que tem muito a dar, principalmente na área do petróleo, na área de petróleo e gás, do que dar atenção, fechar os olhos para a ditadura de Nicolás Maduro. Karime e Carlão.
Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite. Tchau, tchau. Bom trabalho. Até amanhã. E melhoras, valeu, viu? Cuida da voz. Valeu, Cadu. Vamos cuidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-vice-governador e defensor público Carlos Almeida Filho, que oficializou a filiação ao Partido dos Trabalhadores, o PT do presidente Lula, assunto que nós adiantamos aqui com Cíntia Blink, né, Carlão? A gente adiantou o assunto aqui no 18 horas. Ele está aqui nos estúdios, conversa com a gente agora, ao vivo. Muito boa noite, seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas da Rádio Mix. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, a primeira pergunta, por que o PT? Que as pessoas criticam e falaram bastante, saiu da direita e foi para a esquerda, saiu de um polo e foi para outro? Conta pra gente. É exato. Mais ou menos isso, não é bem isso, é porque as pessoas hoje, elas são muito maniqueístas, né? O pessoal quer o preto ou branco, o bom ou o mal. Polarizado, né? Exatamente. E assim, as questões partidárias, elas não seguem esses parâmetros, elas seguem matizes diferentes. E no caso do próprio PSDB, o que tinha acontecido era que a social-democracia brasileira, o que representava aquela legenda, estava muito mais aproximada naquele ano de 2021 de uma leitura mais ao centro do que a direita extrema. E tanto é que no ano de 2021, quando fui convidado para poder integrar as hostes do PSDB, havia um movimento de reconstrução nacional, ou seja, a reconexão com a social-democracia. Bom, eu sou defensor público, é minha atuação e o meu trabalho sempre foi conectado com bases sociais e, obviamente, democráticas. Só que, naquele ano de 2021, o processo de reconstrução do PSDB acabou redundando numa hecatombe, porque as primárias que o PSDB estava fazendo para poder ser um parâmetro para os demais partidos e a construção nacional acabaram sendo um tiro no próprio pé. O PSDB, como o PSDB, desapareceu em final de 2021. E em 2022 isso não representou absolutamente nada, o PSDB nacionalmente acabou se anulando e isso se refletiu em todas as demais diretórias estaduais. Nesse momento, então, a minha atuação, que é uma atuação muito mais conectada às demandas sociais, acabou chamando a atenção e eu recebi honrosamente o convite do Partido dos Trabalhadores para poder integrar suas fileiras, até por conta da conexão com as minhas atividades. Então, não há diferença ideológica absolutamente nenhuma nisso. Olha só, como o senhor analisou a situação, né? O anúncio, o senhor anunciou que ia para o PT e é claro que, né, tiveram aí várias reações. Qual delas o senhor destaca e como o senhor observa isso? O PT não é um partido como outro qualquer, é um partido que tem caciques, então ele observa dentro de sua estrutura estatutária a necessidade de uma democracia interna, então há procedimentos a serem observados. Então a entrada dentro do PT, por mais que seja convite, e eu agradeço mais uma vez ao presidente Valdemir Santana por conta disso, deve ser submetida à ritualística, e essa ritualística exige um prazo para tanto, exige a apreciação pelos diretórios ou estadual ou municipal. Como meu convite foi feito pela municipal, a aprovação que aconteceu na data de ontem é pela municipal. Então é normal que hajam diferenças e isso é até saudável que aconteça, até porque as discussões, quanto mais internas, elas permitem um alinhamento com relação às pautas que precisam ser estruturais e de atenção da própria sociedade, mormente no Amazonas, com os riscos que tem hoje. Olha a reforma tributária correndo aí. É um risco sério mesmo para todo o estado. Agora, a gente já está falando de 2024 faz tempo aqui no programa, que tudo já está de olho nas eleições de 2024. O senhor pretende ser candidato ano que vem? E outra pergunta também, aproveitando já que você está no PT, o senhor acha que o PT vai lançar aí um candidato forte para a prefeitura? Bom, eu integro um grupo, eu gosto de atuar de forma colegiada. Então, a decisão sobre essa questão a mim não pertence, ela pertence ao grupo e, obviamente, ele é representado pela própria executiva municipal. Porta-voz disso é, obviamente, o presidente Valdemir, mas eu estou aqui para poder somar. Então, eu já estou somando com o trabalho e a articulação que é necessário para uma reconstrução necessária e uma reoxigenação.
Então, respondendo isso... Algum cargo, senhor, para você, né, para o senhor ser candidato da próxima eleição, o senhor imaginaria algum... Olha só, as pessoas perguntam bem por isso, porque há um costume muito grande de se discutir a política pela política. Eu não penso dessa maneira. Certo. Até porque cargo já exerço, eu sou defensor público, então já sirvo a população há mais de 18 anos. Então a atuação dentro do campo político é servir também de uma maneira diferente. Então eu já estou servindo a população e procuro servir da forma mais ampla possível. Dentro da articulação política, somente se isso somar para um processo de construção que seja importante para desenvolvimento e base no Amazonas, o que está ainda muito carente. Mas, mais uma vez, esse é um processo de decisão colegiada e pelo colegiado fala o presidente da municipal. Olha só, o senhor fez parte, né, do grupo do governador Wilson Lima, inclusive foi vice, né, governador. O senhor teve erros e acertos, teve uma relação conturbada nesse governo. Como o senhor analisa essa experiência de vice-governador? É uma experiência ímpar, né? Toda experiência na política ela é sempre importante, ela traz sempre um crescimento muito grande com relação à atuação profissional. Além de defensor público, eu sou pesquisador, então como pesquisador isso para mim foi importantíssimo. Eu sou administrativista, então muitos administrativistas observam a administração pública pelo buraco da fechadura, pude ver de dentro, e isso é muito importante para a atuação que eu faço no dia a dia. Mas em defesa própria, erros eu posso colocar em outra conta, até porque entre o conflito entre os meus princípios e a atuação política, eu optei pelos meus princípios, tanto é que eu deixei isso muito claro em carta pública quando eu peguei e me afastei em maio de 2020, e o que aconteceu posteriormente foi a conturbação por conta do meu posicionamento. Eu deixei claro o meu posicionamento e isso acompanhou até o final do mandato de 2022. O senhor esteve aqui conversando com a gente até. Exatamente, notadamente por conta disso. Então eu deixei muito claro esses posicionamentos e eu acredito que é na política que esses princípios são importantes. Tanto é que aqueles que acabam fazendo muita flexibilidade moral entre princípios acabam virando uma geleia e acabam não tendo muita conexão com a própria população. Eu prefiro passar pelo caminho mais difícil e manter a coerência. Vamos lá, um erro que não cometeria novamente e um acerto que com certeza faria novamente na gestão de vice-governador. Essa pergunta de sopetão, ela é sempre complicada. Né? Poxa vida, mas eu tenho certeza que você vai sair bem. Um acerto, algo, um erro, né? Um vacilo que você, poxa, de repente eu não teria feito ou falado ou dito ou tratado desta forma, e um acerto que de repente essa eu sigo para a vida. Eu acho que eu posso sintetizar ambos como a face da mesma moeda. A necessidade de interlocução. Então, assim, a política ela é uma arte de articular e conversar. Então, há muita gritaria no meio político amazonense com relação àqueles que ouvem muito ou falam bastante. Então, acho que a interlocução mais ampla e a oitiva mais ampla seria algo mais essencial. E, na verdade, acabamos caminhando nesse sentido. Mas, experiência de curta temporada acaba tendo seus poréns. Ouvir mais e não falar tanto, não ser tão apaixonado? Eu acho que sim, até porque uma das minhas características, e aí eu tô vendo que tá tendo uma certa polidez nisso, é ser muito incisivo naquilo que eu acredito. E num ambiente de altíssima sensibilidade, ouvir um pouco e dar, às vezes, aso para a interlocução, às vezes pode até colaborar, mesmo que haja discordância. Tá ótimo. Valeu. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente aqui no 18 horas. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à disposição e abraço aos nossos ouvintes. Tá ótimo, uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o ex-vice-governador do estado do Amazonas e defensor público, Carlos Almeida Filho. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Vereadores de Manaus querem aumento de 40% na verba de gabinete. Esse é o nosso assunto em instantes, já no 18 horas. Mix.
Olha só aí, o valor dos imóveis residenciais em Manaus teve alta de 3,27% no primeiro semestre deste ano e o índice ficou acima da média nacional, que foi 2,54%. O levantamento é do índice FIPZAP, ferramenta que acompanha os valores de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. O resultado revela ainda que o preço médio do metro quadrado dos imóveis residenciais aqui em Manaus ficou em R$ 6.038 no mês de junho, enquanto que o preço médio do país ficou em R$ 8.515. E o metro quadrado mais caro em Manaus é o da região da Ponta Negra, avaliado em R$ 7.554, seguindo de Adrianópolis, onde o metro quadrado é avaliado em R$ 7.038. E o metro quadrado no centro da cidade é avaliado em R$ 3.860 e o Japim R$ 3.458. A pesquisa completa você pode conferir no site 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Olha só, uma pesquisa realizada pela Fé Comércio no Amazonas mostra os itens mais procurados pelos consumidores para o Dia dos Pais. Os favoritos estão os itens de vestuário, calçados, perfumes e cosméticos. E ainda segundo o levantamento, os consumidores pretendem gastar entre R$80 e R$100 com presente para o Dia dos Pais. Vamos conferir mais detalhes da pesquisa agora na reportagem de André Meirelles. Roupas, calçados, perfumes e cosméticos devem movimentar 63% das vendas para o Dia dos Pais neste ano em Manaus. A conclusão é do estudo feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas. Os acessórios, como cintos e carteiras, ocupam o quarto lugar no ranking, com 10% das respostas. O levantamento ouviu 1.714 consumidores que apontaram a intenção de compra para o período em junho deste ano. Conforme o presidente da Fecomércio no Amazonas, Aderson Frota, quanto à intenção de compra dos consumidores para o Dia dos Pais, a preferência é por roupas, calçados, perfumes e cosméticos. A maioria das pessoas disseram que, objetivamente, vão concentrar a maioria dos presentes em vestuário, calçados e perfumes e cosméticos. Essa é a preferência. Nossa preocupação básica é exatamente levar esses dados para que as pessoas possam realmente ser atendidas evidentemente, com muito carinho e com muita atenção. A pesquisa revela que 90% dos entrevistados preferem realizar suas compras no comércio local de forma presencial, contra 10% que optam pelo comércio online. Entre os principais fatores que influenciam os consumidores na decisão de compra, 26% responderam ser a qualidade dos produtos. 9 em cada 10 entrevistados afirmam que vão presentear os pais, como explica Aderson Frota. Uma das coisas que a gente fez questão de mostrar veja bem, de cada 10 pessoas entrevistadas, 9 respondem positivamente que vão realmente adquirir lembranças para essa data. O Dia dos Pais é uma data importante, é uma data que realmente vai movimentar o comércio e com certeza vai manter ou vai trazer ou vai resultar em números muito positivos para a nossa economia. A pesquisa revela ainda o presente ideal que os pais gostariam de ganhar neste dia 13 de agosto. De acordo com o levantamento, os pais querem roupas novas, pois vestuários aparecem em primeiro lugar na lista, seguido de perfumes e cosméticos, calçados e viagens ou passeios. Outros presentes que vão fazer sucesso neste Dia dos Pais são as semijoias e relógios, eletrônicos, acessórios, almoço, jantar especial e artigos esportivos também entram na lista. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, Manaus, 6 horas e 44 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, né, Carlão? Da política amazonense com ela. E ela conta tudo, hein? Cíntia Blink, Karime. Cíntia Blink já na área. Muito boa noite, Cíntia. Então, os vereadores aqui de Manaus, eles querem aumento de 40% na verba de gabinete
Gente, não é muito não. Conta mais detalhes. É isso mesmo ou é piada pronta? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Podia ser piada, mas não tá sendo não, viu? Tá rolando lá na Câmara dos Vereadores aqui de Manaus, sim. Eles estão estudando aumentar a verba de gabinete. O que é isso? É aquele dinheiro que paga os assessores. Eles podem pagar até 50 assessores. Hoje, esse valor tá em R$70 mil e eles querem crescer isso para 98 mil. Se acontecer, se for aprovado, e é o que tudo indica, será, né? Já que foi uma proposta ali do próprio presidente da casa, vereador Caio André, o valor aprovado vai significar um aumento de R$1.320 no salário dos assessores. Esse é o menor, pode chegar até R$2.500 de aumento. E, enfim, foi apresentado na quarta-feira, tá caminhando aí na Câmara, né? Tá tramitando, os vereadores ainda vão analisar. E o que o vereador disse, o vereador Caio André explicou, é que isso não vai mudar o orçamento da Câmara Municipal de Manaus, porque esse dinheiro ele vai sair do Vale Alimentação. Então não vai ter nenhum impacto. E outra justificativa é que é necessário fazer essa novidade aí, porque é um pedido dos órgãos trabalhistas, já que o salário dos assessores está defasado. Bom aumento, né? Nossa. Que no mínimo vai chegar a 1.320, só aumento. Só de aumento, né? Somado aí a remuneração que o servidor já tem. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, temos mais um novo cidadão amazonense. Quem é esse novo cidadão aí, Blink? Pois é, tá tendo pouco, né? É a nova figura cidadão pública do aí. dia, né, Cíntia? Estão distribuindo, sei lá, né? Estão jogando assim. Tava tendo uma senha, ele passou lá e Siqueira Junho é o nome dele. É o novo cidadão amazonense. Ah, é? É, aquele lá, apresentador da TV A Crítica, que foi apresentado um projeto de lei pelo vereador Mário César Filho, que foi colega dele de profissão ali dentro do jornal. E Siqueira Júnior, ele é conhecido da maior parte das pessoas, ele é bolsonarista raiz, já se envolveu em algumas polêmicas no programa Alerta Nacional, que ele apresentava, né, como por exemplo, publicar fake news, estimular alguns atos golpistas, entre eles do dia 8 de janeiro. Ele é de Palmares, em Pernambuco, e ele em 2019 que chega aqui em Manaus, né, contratado pela TV A Crítica, pela Rede TV e tudo isso. A justificativa para que ele fosse considerado aí um cidadão amazonense. O ex-colega de profissão, deputado Mário César Filho, diz que ele promove a imagem do Amazonas para todo o Brasil através de um programa policial. Essa é a justificativa. Tá lá na justificativa, assim, em aspas, assim. Do ponto de vista social, Siqueira tem ajudado muito a gente com o programa de TV. Além do mais, vem divulgando o Amazonas para todo o Brasil, já que seu programa tem alcance nacional e ele gosta sempre de exaltar as belezas e particularidades do povo do Amazonas. Não sei se é bem isso que ele está transmitindo aí para todo o Brasil no programa dele, mas o fato é que ele conseguiu aí ser agraciado com esse título de cidadão do Amazonas. Teve voto contrário, viu? 8 votos contrários dos deputados estaduais Carlinhos Bessa, Alessandra Campelo, Joana Dark, Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Maíra Dias, Rosenha e Tiago Abraim. Ele teve mais voto contrário do que a Michele. Lembra que a Michele Bolsonaro também ganhou o título de cidadã do Amazonas, esposa do ex-presidente Bolsonaro? Ela teve 5 votos contrários na época da proposta pro dela. Foram 5 votos contrários e uma abstenção. Por que isso importa? Porque normalmente, quando vem alguma coisa assim, não tem nenhum voto contrário. Quando tem algum título de cidadão, alguma coisa nesse sentido, unânime, uma honraria, é unânime. Quando a Michele teve lá os 5 votos contrários, já foi uma coisa, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí vem o Siqueira com 8 votos contrários. Então é um número para se considerar. Lembrando que é uma casa de 24 parlamentares. Não é tão grande quanto a Câmara Municipal, por exemplo, tem 41. Então, sim, recebeu aí o título. Recebeu não, ele foi aprovado, o título ainda vai receber. Mas é Siqueira Júnior, novo cidadão do Amazonas. Karime, Carlão. Cidadão do dia. E seguindo falando da Prefeitura de Manaus, a Prefeitura suspendeu a restrição do Vale Transporte depois de tanta confusão, né, Cíntia? Conta pra gente o que aconteceu. Suspendeu a suspensão, né? Foi isso mesmo. É isso aí. Então, não teve nenhum aviso prévio e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, também conhecido
como o Sinetran, passou a bloquear aí os cartões de Vale Transporte por 1 hora. Então, a pessoa utilizava ali o cartão e ficava bloqueado, o que não permitia que ela usasse esse cartão 2 vezes no mesmo ônibus, que é coisa que a gente sabe que acontece, né? Ou que utilizasse ali a integração, por exemplo, né? Que é pegar um ônibus, sair dele e pegar outro ônibus. Por 1 hora, aquele Vale Transporte ficava bloqueado, sem poder utilizar. Isso passou a acontecer desde sábado. Só que não teve nenhum tipo de informação sobre isso, ninguém ficou sabendo o que aconteceria, então a pessoa descobriu na prática mesmo, vivendo aquele constrangimento. E, claro que isso virou assunto, não na Câmara Municipal de Manaus, viu? Na Câmara, somente um vereador falou sobre isso, e esse foi um assunto importante do dia de hoje, né? Mas foi somente o vereador Rodrigo Guedes, que costuma fazer oposição, apesar de se dizer independente. Não sei qual é o problema dos vereadores de Manaus, que não gostam de dizer que fazem oposição, eles afirmam sempre não é oposição, é independente, enfim. E aí, ele foi o único que falou sobre esse assunto, mas não teve como abafar, porque impacta muito nas pessoas, né? Impacta muito no dia a dia ali do trabalhador e é muita gente. Então, quando vem sem aviso assim, claro que teve uma repercussão. Resultado foi o que Karime falou. O IMMU, ou seja, a prefeitura, né, fez com que o Sinetran temporariamente, essa informação é importante, suspendesse essa restrição. Então, daqui a pouco pode ser que isso mude de novo. A gente tem que ficar de olho para saber o que vai acontecer daqui para frente, mas vamos conferindo juntos, combinado? Vamos, combinado. Vamos aguardar pelo menos que dê uma informação para a população. Vai lá, tá passando, lógico, vai fazer uma integração, tá indo para o trabalho e chega lá e não tem. Ué, o que aconteceu? A justificativa do Sinetran é essa questão da utilização equivocada aí desse cartão, mas ainda assim merecia avisado, um aviso, lógico, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Valeu, Cíntia. 6h52, você no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Tempo e temperatura, hein? Com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, tem uma previsão de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, de 25 graus, e a máxima é que pode chegar a 32 graus, tá, gente? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. 10h52 e já na área, Cid Soares, conta pra gente o que temos pra hoje. Opa, só notícia boa. Boa. Acho que nem tem treta hoje, mas enfim, vamos ver aqui, ó. O Amazonas abriu venda de ingressos para o jogo contra o Paysandu. O clube liberou 2 tipos de lotes. Um deles, promocional para quem no ato da compra for com a camisa da onça. A venda física acontece na bilheteria do estádio Carlos Amit, que é o local do jogo, né? Os ingressos custam R$20 meia e R$40 inteira. O lote promocional limitado custa R$10 para torcedores que no ato da compra estiverem com qualquer camisa aí do Amazonas Futebol Clube. São apenas 5 ingressos vendidos por CPF, certo? Certo. Não haverá venda online e todas as formas de pagamento serão aceitas. Certo? Certo. Bom, a seleção amazonense do basquete, da modalidade 3x3, estreia aí com vitória no Pan-Americano do México. As atletas são membros do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 e representam o Brasil pela primeira vez. A equipe de basquete 3x3 do Amazonas teve uma estreia brilhante no Pan-Americano Universitário de Basquete no México, com 2 vitórias consecutivas na fase de grupos. Venceu o Peru por 22-12 e o México por 21-13, com o único representante do Brasil, o único representante do Brasil no campeonato. Esse nosso time busca o título internacional. E o Amazonas está no grupo 2 do Pan-Americano Universitário de Basquete. Amanhã enfrenta equipes do Chile, Equador e México. Na sexta-feira começam as fases finais da disputa, que vale vaga para os Jogos Mundiais Universitários de Verão, que acontecem em julho, em Chengdu, na China. Chengdu. A Conmebol definiu hoje os confrontos aí das oitavas de final da Libertadores deste ano e também o chaveamento da competição até a grande final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto.
E Atlético Nacional versus Racing, né? O Nacional versus Boca Juniors, Desportivo Pereira, Independente del Valle, Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Olímpia, Argentinos Júniors e Fluminense. Teremos River Plate Internacional e Bolívar enfrentando o Atlético Paranaense. Para encerrar, nós temos aqui, olha, o Fernando Diniz, que foi apresentado hoje como técnico interino da Seleção Brasileira no evento da sede da CBF lá no Rio de Janeiro, terra de Dona Carime, e ele concedeu entrevista coletiva, evitou falar de Carlo Ancelotti, ele está certo, e rechaçou qualquer conflito de interesses, porque ele está seguindo aí à frente do Fluminense. E hoje, pela Copa do Brasil, jogam São Paulo e Palmeiras, daqui a pouco às 19h30, América Mineiro pega o Corinthians 21h30, no mesmo horário, Flamengo, que eu nem ia falar dele hoje, pega o Atlético Paranaense. É tudo que temos por hoje. Valeu, Zaço. Bichinho, tadinho, né? Tá bem até gente, até amanhã. Beijo, Cid. Obrigada pelas informações. 6h56, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de cinema. Nós vamos conferir agora, vamos saber aí as novidades, os lançamentos e também os bastidores com ele, Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e depois de semanas econômicas com poucos lançamentos nos cinemas de Manaus, hoje tem filme para dar e vender. O primeiro deles é um velho conhecido do público. A série de terror sobrenatural está de volta com A Porta Vermelha. Dessa vez, Josh e um agora universitário Dalton precisam ir o mais fundo que já estiveram no além, encarando de frente o passado sombrio da família. O curioso é que o astro Patrick Wilson, além de protagonista, também é o diretor do filme. Encontrando espaço após semanas dominadas pelos blockbusters de Hollywood, o cinema brasileiro tem 3 novidades. A primeira delas é Os Aventureiros, A Origem, produção infantil estrelada pelo youtuber Lucas Neto. Ao lado da irmã e dos amigos, ele acaba indo parar na Cidade da Alegria, onde terão que recuperar as Pedras do Poder para conseguirem retornar. Já a comédia Um Dia 5 Estrelas mostra um cara que decide se tornar motorista de aplicativo para conseguir realizar o sonho da mãe em conhecer Buenos Aires. A cada nova viagem, passageiros e aventuras, ele tem a sua vida transformada. No Casarão de Ideias, a atração é o drama mineiro Canção ao Longe, de Clarissa Campolina. O longa mostra a história de Jimena em busca de uma nova casa para morar sozinha. No meio do processo, ela se questiona sobre a vida com a mãe e a avó, a ausência do pai e toda a sua origem, em paralelo com a cidade de Belo Horizonte. E ainda no Casarão de Ideias, tem uma estreia britânica e outra italiana. Medusa Deluxe se passa em Londres, no meio de uma competição de cabeleireiros. Tudo muda quando um dos concorrentes aparece morto. Pelos corredores em neon do local, os rivais e agora suspeitos do crime revelam ressentimentos e mentiras de muito tempo. Já a estranha comédia da vida abre a programação do festival 8h30 de cinema italiano. Protagonizado pelo Tony Servillo, a produção mostra o grande dramaturgo Luigi Pirandello retornando a Sicília em busca de inspiração enquanto lida com uma grave crise criativa. Para completar, vale destacar que nesse fim de semana, na sexta e no sábado, tem pré-estreia de Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Porém, do filme do Tom Cruise eu falo na semana que vem, quando ele estreia oficialmente nos cinemas da cidade. A gente se encontra, até lá, tchau! Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Não foi nada pacífica a reunião dos representantes do Amazonas com o ministro da Fazenda. Foi o que revelou a coluna do Estadão. Eles se reuniram hoje para tratar da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. A polêmica e a tensão revelaram que nem tudo caminha a favor dos interesses do Estado. A tensão por causa dos limites à quantidade de produtos que podem ser produzidos na Zona Franca de Manaus. Parlamentares do Amazonas ameaçaram procurar seus partidos caso o governo não assegure a manutenção da Zona Franca de Manaus. Cobraram garantias e ameaçaram até votar contra a reforma tributária. O secretário de Fazenda do Amazonas citou grande perda tributária para o Estado após o período de transição da reforma. No final, o ministro Haddad se mostrou atento às reclamações e recolheu as sugestões. Não se comprometeu a adotar todas as demandas, mas garantiu que as levaria para avaliar mudanças na redação da proposta da reforma. 18 horas. Olha, 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.